Olá, boa noite a todos, como estão? Estamos aqui a testar as nossas questões técnicas. Antes de mais, agradecer a presença de todos. Este é o primeiro evento presencial, para além daquilo que foi o evento de inauguração deste edifício, neste Salão Nobre, por isso é muito bom ter-vos cá, ainda por cima ser inaugurado pela Secção Regional do Sul e das regiões autónomas. Isto também é um regressar à nossa casa durante o período pandémico e também de reconstrução do edifício. Fomos amavelmente recebidos pelo Museu da Farmácia, e o meu agradecimento ao Dr. João Neto, a amabilidade de nos receber nas várias atividades que tivemos Noites da Ordem, mas a verdade é que esta é a nossa casa e ficamos muito felizes, não só de convidar o Dr. João Neto, que infelizmente não pode estar cá hoje, mas todos os colegas para este Noites na Ordem. Antes de mais, nós vamos aproveitar também o fato de estarmos todos aqui reunidos para fazermos aqui uma contextualização de uma entrega dos prémios da Bolsa de Inovação da Secção Regional. Trata-se de uma atividade que foi criada em 2012, já há bastante tempo, nos meus dois anteriores antecessores, e que tem estado a motivar e a premiar aquilo que é o trabalho de investigação científica dos nossos colegas, e há aproximadamente 5 anos atrás, fruto do envolvimento dos colegas e do aumento da adesão a esta iniciativa, evoluiu no sentido em premiar não só colegas que fazem investigação fundamental, mas também uma investigação na área de intervenção farmacêutica. Isto está a correr bem? Está a correr bem? Isto são os testes que é necessário fazer. E felizmente nós temos acompanhado aqui com uma comissão avaliadora da BI9, que tem há uns anos esta parte sido presidida pela minha antecessora, a doutora Clara Carneiro, que desde já convidava para se juntar aqui comigo para fazermos a entrega ou fazermos o anúncio já. Isto é rapidamente. E aproveitar este momento para prestar um merecido reconhecimento à nossa colega, a doutora Clara Carneiro, que enquanto antiga presidenta da direção da secção regional e para quem aqui quase todos passaram lá em cima pela sala de reuniões da secção regional, poderiam identificar precisamente o retrato da doutora Clara Carneiro e mencionar que a dedicação que a doutora Clara Carneiro teve com a secção regional, com o BI9, traduziu-se numa contribuição significativa, em especial não só no exercício das suas funções como Presidente da Comissão Avaliadora da BI9, e em mencionar que foi essencial para assegurar o rigor e a qualidade na avaliação dos projetos submetidos, não só de agora, mas há uns anos esta parte, reforçando o impacto positivo desta iniciativa na profissão farmacêutica e na sociedade. E quis a direção da secção regional expressar, assim, a sua profunda gratidão e reconhecimento à doutora Clara Carneiro pelo seu indelével contributo para a secção regional e para o desenvolvimento da profissão farmacêutica. Temos aqui uma pequena lembrança que gostaríamos de atribuir desde já. Uma salva de palmas, por favor. Primeiro prémio da noite. Agora tem de voltar a trabalhar, que já não acabou o trabalho. Entrego deste. Não, tem de voltar para fazermos a entrega. É o rigor, exatamente. Então gostaríamos de anunciar antes de mais o prémio Projeto Investigação Farmacêutica no valor de 1.500 € para a colega Ana Sofia Fernandes com o projeto New Biomarkers in AAR2 Positive Breast Cancer in Enhanced Diagnosis and Personalized Therapy. Fotografia. E passamos para o segundo prémio da noite, o nosso prémio Projeto Investigação Farmacêutica, também no valor de 1.500 €, entregue à colega, aqui passa a doutora Clara Carneiro, com o projeto Caracterização Bioquímica de uma População Aparentemente Saudável para o desenvolvimento de um biomarcador sérico preditor do risco cardiovascular.
Como tinha mencionado há pouco, o prémio evoluiu há 5 anos esta parte, passou aqui a contemplar intervenções farmacêuticas e também apraz-me dizer que a secção regional, no sentido de promover também junto dos colegas a realização de estudos na área de intervenção farmacêutica, desenvolveu o seu programa de capacitação científica, que eu já gostaria também de os convidar a participar, para promovermos junto daqueles que estão junto dos utentes e na sua atividade profissional, consigam também fazer investigação a bem não só dos seus próprios utentes, como também da profissão. E seguidamente estão anunciando o primeiro prémio projeto de intervenção farmacêutica no valor de 1.500 euros, que vai para com o projeto Implementação de Unidade de Investigação, Desenvolvimento e Inovação nos Serviços Farmacêuticos Hospitalares. Alguma florzinha? E terminamos com o segundo projeto de intervenção farmacêutica, também no valor de 1.500 euros, que foi entregue a com o projeto Implementação do Modelo de Terapêutica Personalizada, Desafios, Mais-Valias e Ganhos em Saúde. Por motivos de agenda, a colega premiada não conseguiu marcar presença, no entanto, mencionar que vamos em breve deixar e vamos entregar o prémio e iremos promover, como é óbvio, também nas nossas redes sociais. Mais uma vez, muito obrigado a todos os participantes, muito obrigado a quem que fez o seu extra mile, fazendo aqui um anglicismo, e esperamos sinceramente para onde temos mais candidaturas para também aqui neste espaço podermos promover aquilo que são os nossos melhores. Muito obrigado. Obrigado. Desta cerimónia de distinção e entrega dos prémios B9 2024, que tivemos a honra de presenciar, a Direção Regional do Sul e das Regiões Autónomas reafirma o seu compromisso com o apoio e a valorização da profissão farmacêutica. Aproveitamos este momento para reconhecer e felicitar todos os candidatos e premiados pela qualidade e excelência dos projetos apresentados, que desempenham um papel fundamental no progresso da investigação liderada ou participada por farmacêuticos, além de contribuírem para a geração de evidência que fortalece e enriquece a nossa profissão e a prática diária. Terminando a entrega dos prémios da B9 2024, passo a palavra à minha colega de direção, a colega Ana Charneca, vogal da Direção Regional do Sul e das Regiões Autónomas, que por conduzir a mesa redonda que se segue. Muito obrigado. Obrigada. Como o Luís também teve a oportunidade de referir, a intenção também com este Noites da Ordem é trazermos novamente aqui um fecho de ciclo de um projeto que iniciámos e que foi um projeto que para nós foi muito importante durante estes 3 anos de mandato, em que aquilo que quisemos também foi realmente restabelecer aqui junto da Ordem e aproximar junto da Ordem também alguns colegas que se caracterizam por trabalhar mais em áreas qual nós dominámos áreas emergentes, mas ainda hoje, antes de iniciarmos esta sessão, estava aqui a conversar com alguns e, na verdade, se calhar temos que mudar aqui um pouco esta designação das áreas emergentes, porque algumas delas já não são tão emergentes, mas a ideia, efetivamente, é trazermos novamente para debate este grupo que foi criado e que se foi juntando durante os últimos 3 anos e que também trouxe algumas conclusões sobre que áreas são estas emergentes e de que forma é que também a Ordem pode contribuir e ajudar estes nossos colegas, nos quais eu também me incluo, porque também trabalho numa área
qual nós designámos neste grupo também como emergente, e portanto aquilo que também gostaríamos hoje era trazer o repto para que os colegas possam juntar também e trazer aqui mais algum trabalho nestas áreas. Só para recordar também, quem não esteve tão envolvido, nós iniciámos com um grupo de trabalho, ou com vários grupos de trabalho que surgiram após uma inscrição de um repto que nós fizemos e, portanto, que se inscreveram e que foram organizando diversos workshops onde surgiram algumas conclusões que foram apresentadas também por nós num outro espaço, uma vez que ainda não tínhamos a nossa casa, também ali no Oriente, e depois também fizemos um póster que foi também apresentado no Congresso Nacional dos Farmacêuticos e que também seguramente que todos vós tiveram essa oportunidade de ver. Entretanto, também fizemos algum trabalho junto dos mais jovens, não é? Também, inclusivamente, junto dos colegas que estão ainda a finalizar o curso, fizemos também algumas sessões onde várias pessoas que pertenceram a essas áreas dos grupos emergentes foram também fazendo algumas sessões de atualização e, no fundo, explicativas sobre o que é o trabalho um pouco diferente daquilo que é habitual, ou pelo menos era habitual nos últimos anos, junto da classe farmacêutica. E, portanto, também não queríamos que acabasse este mandato sem também fazer uma última sessão, onde, acima de tudo, também vamos trazer pessoas que não estiveram envolvidas nesse grupo de trabalho, mas que também, elas sim, trabalham em áreas emergentes e que também aqui nos podem trazer um pouco da sua experiência, e inclusivamente também aqui a doutora Fernanda, que já faz parte de um grupo de interesse, que é algo que nós também gostaríamos que aqui surgissem também essa criação desses grupos de interesse junto aos colegas que fizeram parte desses workshops. E, portanto, sem mais demoras, porque no fundo também estão aqui para ouvi-los a eles e não a mim, porque eu só vou mesmo facilitar aqui a discussão. E gostaria então de apresentar cada uma das pessoas que está no painel, sendo que a maioria delas já são subejamente conhecidas. Peço desculpa. E então vou buscar aqui as minhas cábulas, porque apesar de saber o que cada um faz, tenho a certeza que assim não me engano com nenhuma das informações que nos chegaram. E começo aqui então pela minha direita. O Lucas Chambel trabalha neste momento numa área também, ela emergente, claro, portanto numa área mais ligada à comunicação e ao Government Affairs na GSK. O Lucas é também presidente da Associação Portuguesa de Jovens Farmacêuticos e por isso também consideramos, não só pela sua função, mas também por ser presidente dos jovens farmacêuticos, achámos que seria muito importante estar aqui hoje também connosco no debate e também, enquanto estudante, esteve presente em diversos cargos ligados ao associativismo. Portanto, sempre desde sempre com esse bichinho da associativismo no caminho que foi fazendo profissional. E depois tenho aqui também connosco à minha esquerda o Xavier Barreto, que é pós-graduado em Administração Hospitalar pela Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa e em Gestão de Direção de Serviços de Saúde pela Porto Business School. É licenciado em Ciências Farmacêuticas pelo Instituto Universitário das Ciências de Saúde e neste momento é diretor do Centro Ambulatório da Unidade Local de Saúde de São João, é docente convidado da Escola Superior de Enfermagem e também é presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares e membro da direção da Associação Europeia de Gestores Hospitalares. E depois tenho aqui também à minha esquerda a doutora Fernanda Aleixo, que é farmacêutica desde 1987, é especialista em assuntos regulamentares. Neste momento trabalha na Viatris, com Med and Policy and Market Access, e é coordenadora também de mais 4 países e pertence ao Conselho Europeu de Corporate Affairs da Viatris. É também coordenadora do Grupo de Interesse em Avaliação de Tecnologias da Saúde e Acesso ao mercado e, portanto, também muito prazer em estar aqui connosco e, acima de tudo, estou muito expectante por saber aqui novidades deste grupo de interesse também, que acho que depois vai estimular aqui que os restantes colegas possam também enverdar por a criação de grupos de interesse ou outros grupos que permitam, pelo menos, o desenvolvimento aqui da profissão. Eu trouxe aqui também algumas perguntas que fui preparando, mas também no decorrer do debate poderemos colocar outras e começaria com uma pergunta para todos vós. Então agora começaria aqui pela Fernanda com a primeira pergunta, que é comum a todos, mas pediria assim para ser a primeira a responder. O que é que motivou trabalhar numa área emergente, sendo que também já falámos há pouco
que há áreas aqui que estamos a falar que já não são consideradas tão emergentes, mas são diferenciadoras daquilo que considerarmos que seria o comum por parte de que a maioria dos farmacêuticos, portanto, acabam por fazer. E o que é que considera ter sido essencial, portanto, para fazer essa escolha também? Primeiro de tudo, muito obrigada à Ordem pelo convite. É um prazer estar aqui e agradeço e cumprimento os membros deste painel. Eu comecei a trabalhar há uma porção de anos, muitos, na área dos assuntos regulamentares e a função de acesso ao mercado era parte integrante. Aliás, eu comecei a trabalhar e na primeira semana de trabalho tive a calcular preços, a simular preços. E foi uma coisa que aconteceu porque tinha que acontecer, porque a empresa queria estar no pelotão da frente, ser das primeiras a introduzir os pedidos de preço naquele ano, eram revisões anuais e, portanto, foi assim uma situação de choque e de aprendizagem. E durante muitos anos, a parte de acesso ao mercado, que se chamava a parte de preço e comparticipação, porque só os medicamentos que iam para o ambulatório é que tinham este processo de financiamento, era parte integrante da área regulamentar. Depois, com a evolução, todo o ecossistema em que nós estamos evoluiu. Surgiu a inovação no que são tecnologias de saúde, inovação naquilo que é a própria inovação para a saúde. Nós hoje temos inovação muito disruptiva, que aqui há muitos anos, eu já sou quase do tempo da Dona Maria, e, portanto, não era tanto como é agora. E essa exigência do ecossistema levou a que a área começasse a ser mais especializada e se fosse cortando o cordão umbilical daquilo que era a área regulamentar, que na altura também não se chamava área regulamentar, chamavam-se registros. Para mim, registros é uma coisa de merceeiro, portanto, todos nós evoluímos um bocadinho e o ecossistema evoluiu e nós profissionais fomos acompanhando. Portugal tem muitos farmacêuticos nesta área, muitos deles que fizeram este tipo de percurso. E o que me ajudou, primeiro, é uma área que gosto e que me dá prazer. Ajuda-nos a nossa formação pré-graduada, porque é muito vasta e é diversificada, e nós conseguimos ter flexibilidade mental para conseguirmos perceber outras ciências com as quais coexistimos nas organizações onde estamos. Isso é muito importante, pararmos e sabermos ouvir o outro. Saber ouvir é ouvirmos mesmo, é escutarmos e aprendermos daquela ciência. São características que eu acho pessoais e que foram importantes. E depois eu própria senti necessidade de fazer, ganhar novas competências, de voltar à faculdade, de voltar a estudar naquilo que eu achei que eram as áreas nas quais eu tinha lacunas, como a economia da saúde, como gestão, como os próprios assuntos regulamentares. E isso foi muito importante. E aquilo que me leva, porque é que eu estou na empresa? E estou na empresa, pronto, fui convidada para estar na empresa, não é? E para estar na posição em que estou, eu acho que tem muito a ver com o facto de nós podermos contribuir para soluções, de apresentarmos soluções, de apresentarmos mais-valias na organização. Eu estou na indústria, mas o que se passa na indústria passa-se numa autoridade, passa-se numa academia, passa-se num consultor. Não é obrigatório que sejamos farmacêuticos. Agora, eu acho que o facto de ser farmacêutico ajuda bastante, porque a nossa formação diversificada, nós conseguimos perceber de química, nós conseguimos perceber de farmacologia, fisiologia, variadíssimas coisas. E esta ginástica mental que a formação pré-graduada nos dá, ajuda-nos muito a fazer pontes. E nós somos uma função de pontes. E temos que saber perceber, fazemos pontes internas na organização onde estamos, a nível local e a nível internacional, e fazemos com os nossos stakeholders, que são muitos, podem ser as autoridades, podem ser médicos ou outros profissionais de saúde, como podem ser inclusivamente associações de doentes. As necessidades deles podem ser importantes para aquilo que está em desenvolvimento e é importante nós sabermos ouvi-los, termos a humildade de os saber ouvir. Humildade, obviamente, entre aspas. Não sei se respondi e mando-me calar se eu falar mais, por favor. Tenho aqui o canal também para nós cedermos o tempo que tínhamos combinado também. Agora passaria então aqui ao Xavier também. Quer que repita a pergunta? Certo, por favor. Então, o que é que te motivou para trabalhar numa área emergente
gente e o que é que considera ser essencial para poder trabalhar e para poder contribuir para essa área concreta onde está neste momento. Peço desculpa, onde está neste momento a desenvolver o seu trabalho, sim. Muito boa noite a todos. Eu queria começar por vos cumprimentar, por agradecer o convite à Secção Regional do Sul e Regiões Autónomas, na pessoa do Luís Lourenço. É um gosto estar aqui convosco e naturalmente dar os parabéns também aos premiados. A resposta a essa pergunta é um bocadinho complexa e por isso eu tenho que falar um bocadinho sobre o meu percurso. Portanto, eu não tive um percurso premeditado. Eu, quando acabei a licenciatura em Ciências Farmacêuticas, não decidi que ia ser administrador hospitalar e não comecei a trabalhar para isso. As coisas foram acontecendo. Eu fiz o curso de Ciências Farmacêuticas, mas durante o curso fui presidente da minha Associação de Estudantes e fundei, na altura, o nosso núcleo de Ciências Farmacêuticas. Tive algumas funções de dirigente associativo. Estive também na APF, fui presidente do Conselho Fiscal na APF, e eu acho que esse foi o meu primeiro contato com a gestão. Portanto, ser um miúdo de 19, 20 anos, eu Luís também sabe isso, também passou por essa experiência, e ter um orçamento ter que gerir um orçamento de dezenas de milhares de euros, uma equipa de trabalhadores, ter um conjunto de atividades, uma revista para publicar, congressos para fazer, ter um conjunto de atividades. Uma associação de estudantes é, na verdade, uma mini empresa. É uma pequena e média empresa, até pelo orçamento que tem, muitas delas são orçamentos já relativamente grandes, e portanto isso começou, eu diria que isso me despertou o gosto pela gestão. E quando acabei a licenciatura, a direção da minha cooperativa de ensino convidou-me para integrar a direção dessa cooperativa de ensino. E portanto eu integrei essa direção. Também tive um percurso académico, eu diria, razoável, pelo menos suficientemente bom para ser convidado para ser assistente de farmacologia no final do curso. Portanto, eu integrei essa direção da cooperativa de ensino numa altura em que a minha cooperativa de ensino começou, e é uma entidade privada, começou a comprar hospitais e clínicas para ter, no fundo, locais de estágio para os seus alunos. E para isso criou empresas. Uma empresa dedicada à formação contínua e uma empresa dedicada à gestão de serviços de saúde. E eu comecei, logo que terminei o curso, na empresa de formação, e portanto nos primeiros anos da minha vida eu estive a dar aulas de farmacologia, a fazer um doutoramento, fiz a parte curricular do doutoramento em farmacologia em Barcelona, e a criar esta empresa de formação, a criar programas de formação contínua para pessoas na área da saúde, farmacêuticos e outros. E mais tarde, quando a minha cooperativa de ensino concorre às parcerias público-privadas, não sei se recordam, há uns anos, se fosse um programa de PPPs para construir um novo Hospital de Braga, de Vila Franca, criou-se uma equipa para preparar esses projetos e eu integrei essa equipa. E, portanto, durante 2 anos eu não fiz mais nada senão estudar gestão hospitalar, era quase estudar gestão hospitalar à noite e durante o dia teclar as nossas propostas para concorrer a essas parcerias público-privadas. Portanto, e durante esse processo aprendi muito. Depois achei que precisava de formação, achei que precisava ter uma formação mais robusta em finanças, economia e fiscalidade, e fui para a Faculdade de Economia durante 1 ano fazer esta formação. Depois 2 anos de administração hospitalar aqui em Lisboa, porque é um curso de segundo ciclo, uma pós-graduação que exige quase full-time, e vim para Lisboa. E durante este percurso as coisas foram acontecendo. Eu acabei por sair da CESP, fui convidado depois para estar no INSA durante 1 ano, depois fui convidado para ir para o São João, mais tarde durante a Troika para o Conselho de Administração da ULS do Alto Ave, em Guimarães. E portanto não foi um percurso premeditado. Eu comecei a ganhar gosto pela gestão, como vos dizia, fui tendo pessoas que acreditavam em mim, que me foram convidando e uma coisa levou à outra. E portanto eu vejo os percursos como, quer dizer, o meu percurso como sendo uma coisa natural. Acho que não devo ter um percurso forçado. Não faço isto a pensar que amanhã vou ter aquilo. Para mim isso não faz sentido, não é? Foram surgindo naturalmente. E portanto eu hoje estou, como a Ana disse, estou na ULS São João, sou presidente desta associação, da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, e empenho muito naquilo que faço e não sei o que é que vou estar a fazer amanhã. Acho que é assim que eu vejo o meu percurso. Portanto, acho que foi importante, para responder à segunda parte da sua pergunta, o que é que foi determinante? Foi determinante o empenho que eu coloquei no meu percurso, o empenho que coloco na forma como faço as coisas, a formação que tive, porque a formação também é importante, e o facto de ter tido pessoas que acreditaram em mim o suficiente para me ir chamando para alguns lugares, para algumas funções.
Muito obrigada. No fundo, fui tendo oportunidades, mas também, porque na verdade, as devolvia bem, não é? Senão também a oportunidade surge se a pessoa não é competente também, não vale nada, não é? Por isso, muito bem. E agora passaria aqui para a mesma pergunta para o Lucas, assim, com uma experiência um pouco mais reduzida, por ser também muito mais jovem que as outras pessoas, nomeadamente que eu também, e por isso quero também aqui falar um pouco sobre o porquê da área emergente, sim. Claro, não, e antes de mais, agradecer o convite, nesta dualidade quase de profissional de uma área emergente, mas também como presidente da Associação Portuguesa de Jovens Farmacêuticos. E aproveitar, não sei se é até ao final do ano que me sinto assim, mas sempre que entro nesta nova sede, há qualquer coisa de especial, como se quisesse mostrar a todos os colegas quais é que são as salas preferidas e algo assim. Acho que é algo que me entusiasma e particularmente numa altura que se perspectiva uma renovação daquilo que são os órgãos da Ordem dos Farmacêuticos, também dar uma palavra de apreço na pessoa do Luís, por todo o trabalho que tem sido desenvolvido pela secção. Há vários projetos que entusiasmam os jovens farmacêuticos e sente-se no terreno e, portanto, desejar que se continue esse caminho traçado, não só este projeto, como, por exemplo, o projeto da capacitação política, que me parecem inovadores e que, enquanto Associação Portuguesa de Jovens Farmacêuticos, também reconhecemos o devido valor. Passando à sua pergunta, eu acho que cada história é singular, ou seja, cada percurso profissional em si representa uma história, uma narrativa diferente e que tem alguns sentimentos associados. Eu, quando pensei sobre esta pergunta, deixe-me dizer-lhe que é interessante lembrar-me, quando era estudante, mas ainda do ensino secundário, e pensar na decisão de ser farmacêutico. Porque olhando para trás, e é uma pergunta que vamos fazendo muitas vezes aos jovens, quase ninguém saberia aquilo que iria ser, ou seja, quase ninguém que achava que queria ser farmacêutico acabou por ser muitas vezes aquilo que achava. E isto é quase interessante e bonito de ver, ou seja, a nossa área profissional acaba por nos dar uma abrangência tão grande de saídas profissionais que durante o curso, que durante os primeiros anos de prática profissional, acabamos por descobrir outras áreas diferentes. Isso tem tanto de bom como desafios, diria. Muitas vezes até para algumas áreas clássicas e já lá vou. Personificando um bocadinho, se calhar, no meu percurso, que é curto, como disse, mas é interessante que quando eu saí da faculdade tive a oportunidade de trabalhar numa área mais política em si, durante a pandemia, um bocadinho ligado ao Parlamento, e foi interessante perceber que há cargos que nós desempenhamos porque somos farmacêuticos e há cargos que desempenhamos apesar de ser farmacêuticos. O que não quer dizer que não haja uma ligação direta àquilo que é a nossa, eu diria, matriz quase técnico-científica e que nos inspira a pensar saúde de uma forma diferente. E, portanto, foi uma experiência que gostei bastante, especialmente como primeira experiência profissional. Acho que é sempre relevante aprender um pouco desta área das políticas de saúde, sempre foi algo que me interessou. E voltando até um bocadinho atrás para contextualizar, eu acredito que devemos, enquanto profissionais, dividir quase a classe profissional, tomando por exemplo que existem profissionais que vão sempre trabalhar naquilo que são as áreas clássicas de atuação e precisamos de pessoas que acabam por romper aquilo que é o percurso tradicional para serem eles próprios embaixadores da classe. Eu recordo-me, só para dar uma experiência, falou do percurso associativo e acho que acaba por ser uma constante em diversas pessoas até aqui nesta sala. O percurso normal, dentro do percurso associativo estudantil, acaba por ser nas organizações do setor. Não é mesmo? Ou seja, mesmo quando nós achamos que estamos a fazer algo mais, acabamos por estar ligado àquilo que são as associações do setor. E, a certo modo, também depois de passar pela APF, tive necessidade de ingressar para outra organização, que é o Conselho Nacional de Juventude, na altura, um bocadinho para testar esta ideia do farmacêutico a pensar em mais do que apenas as políticas de saúde, pensar nas políticas de juventude e como é que poderíamos ter um pensamento mais abrangente sobre a área da saúde em si. Isto foi sempre algo que me motivou, sendo sincero, ou seja, este pensamento de como é que nós, enquanto farmacêuticos, vemos a saúde é aquilo que me motiva mesmo agora na vida profissional. E, portanto, depois desta experiência, primeira experiência profissional no Parlamento, acabei por abraçar outro tipo de projeto relacionado com a saúde global, numa rede de deputados de saúde global, onde o objetivo era conseguir fazer, e a palavra é aceitável em contexto internacional, quase lobby entre os diferentes parlamentares dos diferentes países para conseguir pressionar que políticas públicas bem-sucedidas num país se transformassem em políticas noutros. É fácil perceber isso, ou seja, por exemplo, Portugal tem políticas bastante avançadas no que toca, por exemplo, à descriminalização das drogas. Há outros países onde isso está longe de acontecer. Portanto, o que fazíamos era
de par para par, ou seja, de deputado para deputado, tentar pressionar que pela experiência individual de um país se transformasse em política noutro. E, portanto, a experiência, o que me disse foi que a minha matriz, enquanto farmacêutico, acrescentava à discussão. Porquê? Nestes meios, por exemplo, da saúde global e da diplomacia, o que vemos são muitas pessoas que têm este conhecimento de diplomacia e de contexto de relações internacionais a adaptarem-se àquilo que é a discussão em saúde, a conseguirem se adaptar e perceber que têm uma matriz de discussão plural da saúde global e da diplomacia, a tentar perceber o que é uma legislação sobre a área da saúde. O caminho inverso, eu até diria que pode ser mais fácil, que é alguém da saúde conseguir trabalhar para se diferenciar e perceber mais sobre diplomacia, sobre saúde global. Eu não digo que um caminho seja preferível em relação ao outro, digo que são complementares e estes dois níveis são bastante interessantes. Agora, a realidade que encontrei foi que existe muito pouco daquilo que são profissionais de saúde a atuar nesta área e muito do outro lado, como vos estava a dizer. E, portanto, isto inspirou-me, de certa forma, a desafiar alguns colegas que muitas vezes não pensam neste tipo de saídas profissionais como uma opção de carreira, para pensarem um bocadinho mais além e às vezes candidatarem-se, porque às vezes nós sentimos que a porta não está aberta, mas a percepção que eu tive é que ela está aberta, mas foram muito poucas as candidaturas que acabávamos por receber de profissionais de saúde, o que me faz percepcionar que ainda há um caminho a fazer das áreas emergentes, chamando-lhe assim, para que os colegas sintam que podem fazer mais, enquanto profissionais de saúde, não só enquanto farmacêuticos, mas tenham uma identidade como profissionais de saúde e que tenham um interesse em discutir todas as dinâmicas do nosso país e mesmo em termos de políticas públicas. E, portanto, o meu percurso agora, posso dizer, perguntou-me em relação a desafios. Eu senti uma coisa, foi difícil estar longe do setor. Por mais que seja pouco tempo, quando nos afastamos um pouco e acabamos por nos sentir numa posição mais desconfortável, parte de nós sente que quer voltar a rever as caras que sempre conhecíamos, quer voltar aqui ao setor farmacêutico. E foi um pouco por isso que acabei por passar para a indústria mais uma vez, até porque acho que um jovem, nós temos visto muito isso na Associação Portuguesa de Jovens Farmacêuticos, é normal e característico das nossas faixas etárias, queremos experimentar coisas novas, com tudo que de bom isso tem e também negativo, e portanto decidi depois voltar um pouco mais à dinâmica do setor, até por uma perspectiva de que, apesar da carreira ser curta e da experiência ser curta, acho que há algo que faz sentido de sairmos um bocadinho da nossa esfera e da nossa bolha para depois tentarmos voltar ao setor e devolver aquilo que aprendemos um bocadinho neste tipo de experiências. Muito obrigada a todos e aqui nomeadamente ao Lucas pelo facto de ter sido o último e realmente essa questão que também levantou no fundo dos farmacêuticos terem alguma formação política, por isso é que também, e há pouco estava a dizer isso, continuarmos efetivamente com esse curso, que foi aqui idealizado pelo nosso colega Manel, que também está aqui na primeira fila e que realmente também foi um curso que eu própria fiz o curso e acho que foi um curso bastante interessante e que também contou para promover aqui junto dos farmacêuticos esse conhecimento alargado na área política que é muito importante, não é? E que também temos aqui um exemplo da doutora Clara que também desenvolveu muito aqui a nossa profissão e representou a nossa profissão. Portanto, acho que efetivamente faz todo sentido. E voltando um bocadinho também aqui aos jovens farmacêuticos e fazendo-lhe uma pergunta também a si, acha que os jovens farmacêuticos neste momento estão preparados para trabalhar em áreas ditas emergentes? Claro que poderemos vir a mudar este nome, mas para já as áreas ditas emergentes, e considera que efetivamente o maior interesse dos colegas que estão neste momento a acabar o curso, a licenciatura ou o mestrado, é mesmo para trabalhar nestas áreas emergentes? É uma discussão difícil, particularmente aqui estando na ordem, permitam-me que toque em alguns pontos que são quase feridas abertas da nossa profissão. Parece-me que os jovens estão preparados e daí sentirmos que cada vez mais, ou seja, ocupam este tipo de posições e por isso é que agora queremos quase deixar este tema das áreas emergentes porque consideramos que há muitos profissionais a trabalhar nestas áreas. Aquilo que eu vou vendo, mesmo no contexto empresarial, é que esta definição do que é o farmacêutico é importante. Quando nós caracterizamos a profissão, é importante percebermos que ao longo do caminho perdemos muitos mestres em ciências farmacêuticas que acabaram por se afastar da profissão e não se podem considerar hoje farmacêuticos, porque de facto não estão inscritos na ordem. E isto é algo que para mim me preocupa e é um desafio que a ordem tem de assumir como seu, não há volta a dar. Portanto, quando nós tentamos caracterizar aquilo que são as áreas emergentes, os farmacêuticos estão a exercer nestas áreas, eu facilmente, na minha empresa e noutras, consigo identificar que se diz que existem muitos farmacêuticos
na empresa. Se calhar não são assim tantos, pelo menos os inscritos na ordem. Portanto, nós temos de fazer um trabalho para garantir que existe este orgulho e também esta ligação à profissão, que as pessoas se revejam no modelo das ordens profissionais, que revejam no benefício acrescentado de pertencer e ter estes diálogos dentro da profissão e de se aproximarem à ordem como um todo. E, portanto, em relação ao que me perguntava se os jovens estão preparados ou não, parece-me que sim. Eu acho que temos um desafio. Estas áreas emergentes, parte delas, são cada vez mais atrativas porque oferecem outro tipo de condições, muitas vezes, que algumas áreas clássicas não oferecem. Nós temos de falar sobre isto. Eu tenho de dizer uma coisa, que muitas vezes nós falamos sobre o sucesso ou não de algumas áreas clássicas de reterem profissionais, consoante o número de profissionais que trabalham nessas áreas. E isso não me parece um bom indicador de todo, porque muitas vezes o que nós vemos, e a Associação Portuguesa de Jovens Farmacêuticos fez agora um estudo também nesse sentido, particularmente na farmácia comunitária, o facto dos profissionais e dos jovens profissionais exercerem numa determinada área não quer dizer que se sintam satisfeitos por estar nessa área. E esse é um ponto que nós temos de garantir, que não medimos apenas pelo número, mas sim pelo bem-estar das pessoas dentro dos seus cargos, e especialmente este fenómeno da migração daquilo que são áreas clássicas para outras áreas emergentes. Às vezes cria-se a percepção que muitas vezes a farmácia comunitária, outro tipo de áreas, acaba por ser uma porta de entrada na profissão até que apareça outra coisa. E isto é algo que nós temos de transformar, porque nas áreas clássicas nós precisamos dos melhores, precisamos das pessoas que de facto têm vocação e de garantir que têm a estabilidade e as condições para exercerem a sua prática profissional. Portanto, a discussão sobre as áreas emergentes parece-me bastante produtiva. Temos de atentar aos desafios das áreas clássicas e à capacidade de reterem talento dentro destas áreas. Porque eu digo, eu não consigo imaginar, por exemplo, um casal de jovens farmacêuticos, vamos pressupor assim, a trabalhar em algumas áreas que exijam um balanço daquilo que são os horários e a gestão dos seus horários fora do normal, daquilo que pode ser a dinâmica pessoal, e a conseguirem estabelecer família, a conseguirem estabelecer uma vida profissional. Portanto, eu acho que as organizações estão a fazer o seu trabalho para conseguir isso e cada vez mais aproximar-se daquilo que é a expectativa dos jovens profissionais. Acho que há um trabalho que temos de fazer em conjunto, sem muito, não é de uma perspectiva negativa, mas para conseguirmos resolver os problemas temos de os identificar e depois preparar como um setor, e é isso que na APJF acabamos por chamar a nós essa responsabilidade de debatermos quais são as soluções. Não pode ser tudo feito de um dia para o outro, mas de certeza que há um caminho conjunto que entre a Ordem, as associações profissionais, as associações como a APJF, pode ser feito para, de facto, dar mais condições, dar mais dignidade à prática profissional nas áreas clássicas e, por outro lado, reconhecer que as áreas emergentes apresentam um valor enorme para o farmacêutico. Várias áreas que eu vejo aqui, identifico que os jovens acabaram até por ter uma preocupação com o desenvolvimento contínuo para chegar a essas áreas, do acesso ao mercado, da própria Public Affairs, na área em que eu trabalho. Portanto, são cada vez áreas mais populares e que precisam dos farmacêuticos porque se sente. Quando há um farmacêutico a ocupar este tipo de cargos, sente-se que é farmacêutico. E isso é importante, é algo que nos temos de orgulhar e é algo que particularmente, só para terminar, é algo que os outros profissionais reconhecem. Quem me conhece sabe que é um ponto que eu toco sempre, que é na questão da interdisciplinariedade e que nós não podemos dizer que há divisões muitas vezes entre a nossa classe, se não olhamos para as outras, se não olhamos para os enfermeiros, se não olhamos para os médicos e tentamos perceber qual é que é o papel deles dentro do sistema de saúde, porque quanto mais conseguimos fazer isto, mais os outros profissionais reconhecerão o papel do farmacêutico e mais criamos uma entidade que é dupla, como disse no início. Somos farmacêuticos, mas somos profissionais de saúde. Muito obrigada, sim, concordo que é muito importante reter as pessoas no fundo, nas áreas mais clássicas, não é? Como dizemos, mas também aqui é muito importante preparar as pessoas para as áreas emergentes, não é? Porque, na verdade, a maioria das saídas que nós consideramos aqui como áreas emergentes, a própria faculdade não nos prepara para isso, não é? E, portanto, temos que realmente depois ir buscar alguma formação extra, como também foi aqui indicado, quer pela Fernanda, quer pelo Xavier. E por isso também, se calhar, aqui um repto às faculdades, no sentido de prepararem, nem que seja com cadeiras opcionais, algumas destas áreas. E pegando um bocadinho também nesta questão e nesta argumentação que estava aqui a ter, queria agora perguntar aqui, quer a Fernanda, quer ao Xavier, e podemos começar pela Fernanda, que
que já têm aqui mais alguma experiência que o Lucas em termos profissionais, quais é que são os desafios que consideram que existem neste momento na profissão farmacêutica com a expansão para áreas emergentes? Ou seja, o que é que acham que pode surgir desafiante nesta expansão? Bocadinho contraditório. Eu vou dizer que nós não temos desafios, eu acho que nós temos muito mais oportunidades. E, portanto, pôr o desafio no aspecto positivo. Eu acho que as funções clássicas existem e, como o colega disse, e vão continuar a existir e a ser exercidas por farmacêuticos que têm paixão por isso. Mas temos uma série de farmacêuticos ou licenciados em ciências farmacêuticas que têm alguma... eu costumo dizer que têm um cérebro irrequieto. E quando nós temos colegas com este tipo de inquietude, em que aquilo que é o clássico e que sempre foi feito assim não chega, é pouco, nós próprios vamos procurando outras coisas e o desafiar. E, portanto, eu acho que nós temos aqui uma série de oportunidades de olhar para aquilo que o ecossistema nos vai pedindo. Nós estamos num processo, neste momento, legislativo transformador a nível europeu. Vão sair daqui um conjunto de situações que podem gerar novas oportunidades para desempenho de funções, como, por exemplo, uma contratação pública. O Lucas estava a dizer que tem a parte de comunicação. Nós sabemos comunicar, nós não somos jornalistas, mas sabemos comunicar a mensagem certa para o alvo certo. Precisamos, com certeza, do apoio dos jornalistas, porque temos que trabalhar em equipas pluridisciplinares. E, portanto, voltando aqui à minha questão, à questão que me foi colocada, eu acho que nós temos uma série de oportunidades. E o apelo que eu deixo a todos os farmacêuticos, ou melhor, a todos os licenciados, sejam farmacêuticos ou não, é pior do que errar é não tentar. Tentem. E o erro controlado é uma verdadeira lição. Portanto, nós temos uma série de áreas que vão surgir fruto da evolução do nosso ecossistema, como foi evoluindo ao longo do tempo. Nós antigamente não tínhamos as valências, entre aspas, obviamente, que temos hoje naquilo que são as saídas profissionais. Podemos ter uma contratação pública, podemos ter, por exemplo, a terapêutica fágica, que foi agora aprovada há pouco tempo e completamente desenvolvida, pode vir a dar uma área emergente. Temos a área da oncologia, que inclusivamente já é uma das competência da Ordem. Podemos ter a situação ambiental. Nós neste momento falamos a nível europeu de uma só saúde e, portanto, o envolvimento com a parte veterinária, com a parte agropecuária, a parte do ambiente, tudo isto podem ser áreas em que o farmacêutico pode vir a ser uma mais-valia. Teremos concorrência? Temos. A concorrência é saudável, mas eu acho que é importante, especialmente às pessoas mais novas, por favor, ousem, não tenham medo de tentar. É preferível tentar e errar do que não fazer, porque um erro vai nos servir de lição para o futuro e o erro tem sempre uma solução. Houve um senhor muito importante e conhecido no mundo da saúde que me disse: só há uma coisa, eu sou cirurgião e só há uma coisa que não tem solução, que é a morte. Eu disse: obrigada, não quero estar na sua marquesa. Mas realmente é verdade e, portanto, o tentar é sempre importante e cada vez que nós tentamos, não é o mundo pula e avança, mas nós desaprendemos e vamos mexer as águas. Atiramos uma pedra ao charco e criam sondas que vão ter repercussões. Pode não ser no imediato, se calhar é dali a 5 anos ou dali a 6 anos. Eu posso lhe dar um exemplo pessoal. Aqui há muitos anos eu fiz uma proposta ao Infarmed, em que ficaram a olhar para mim, não me deram resposta. Hoje é prática corrente. Hoje é prática corrente, que são os contratos. Os contratos com cláusulas. Na altura em que eu propus, estava numa discussão de um processo de comparticipação e foi no decorrer da discussão que surgiu a ideia. Aquilo foi, na altura, foi diferente, o sistema não estava preparado, eu fui uma adiantada mental naquele momento e, portanto, naquele momento não teve repercussão
Mas depois, mais tarde, com evidência, obviamente, e amadurecendo a ideia hoje existe e é praticada. E, portanto, há muitas áreas que vão surgir fruto de nós tentarmos, de nós abraçarmos e de nós irmos. Temos concorrência, temos concorrência, por exemplo, nas áreas que me tocam mais. Temos concorrência de médicos, temos concorrência de economistas, muitos. Temos muitos engenheiros biomédicos que também são bem formados, só que nós temos uma formação de base que nos diferencia. E acho que a ginástica mental que cada um de nós tem que ter, porque também há skills individuais que nós temos que aplicar, não é? Eu, por exemplo, detesto tudo aquilo que é micro, eu gosto de coisas macro. Se me puserem a rever textos, eu vou enlouquecer. E, portanto, estas características pessoais também têm que ser levadas em linha de conta naquilo que cada um de nós, enquanto farmacêutico, vai fazer, porque há coisas que alguns de nós fazem melhores que outros, não é? Há quem saiba pintar, outros tocam piano e eu toco campainhas, nada mais. E mal. E, portanto, nessas circunstâncias, é deixar o desafio que se tente. E as funções não são estanques. Nós hoje podemos estar numa função e haver uma oportunidade. Há um bocado dizia portas entreabertas. Eu digo uma coisa, temos que ser ambiciosos. E ambiciosos não é a ambição desmedida, não, é ambiciosos no sentido, se eu posso ter 10, para que é que eu quero ficar com 5? Vamos lá fazer o esforço, arregaçar as mangas e, como dizem os adolescentes, bora lá tentar. E, portanto, é esta tentativa, esta vontade de fazer acontecer, em que um vai arrastando o outro e vai arrastando o outro, e isto cria-se uma cadeia. E isto cria uma energia muito positiva e, portanto, por favor, aos jovens que estão a começar, não se inibam, olhem as saídas profissionais, hoje está-se aqui, mas pode haver uma porta que está aberta, não se tem competências, vou ganhar, vou identificar, ser humilde, ser ético, ser deontológico, obviamente, mas ter ambição no querer crescer e no querer contribuir, porque o trabalho de cada um de nós, no final do dia, e isto parece romance, há uma pessoa com doença que vai beneficiar dele. Se eu souber fazer, há uma pessoa que vai beneficiar. E isso é tão importante como o salário que eu recebo ao fim do mês. E essa pessoa pode ser um familiar, posso ser eu daqui a amanhã. E, portanto, o facto de nós conseguirmos fazer pela diferença, fazer com este conhecimento de causa, uma das funções que tenho é também política. E tive um deputado que me disse que os documentos que recebeu da minha parte eram completamente explicativos. E ele não era da área da saúde, era advogado. E que o facto de ter o racional completo e os outcomes da proposta, que ajudou imenso em termos de grupos parlamentares a perceberem o processo. Ou seja, nós muitas vezes achamos que a nossa ciência é a ciência dos outros, que o nosso saber é o saber dos outros, não é? Temos que ter essa empatia, aprender com eles, fazer pontos com os outros, trabalhar em equipas pluridisciplinares, isto é extremamente importante. Nós aprendemos todos com todos. E com isto criar pontes, não fechar portas a qualquer oportunidade e não ter medo de tentar. Fundamentalmente não ter medo de tentar. Muito obrigada aqui pelo repto deixado também, nomeadamente aos jovens farmacêuticos. Acho que sim, concordo, é muito importante tentar, não é? E efetivamente avançar. E é curioso isso que referiu do facto de nós podermos realmente impactar na vida dos doentes, não é? E quase todas as áreas que falamos aqui, e todos aqui que estamos pelo menos nesta mesa, trabalhamos também para o doente, e realmente às vezes não temos essa noção, não é? Porque estamos ali no nosso mundo, no nosso trabalho, e só para partilhar aqui em 30 segundos, que houve uma vez que também eu senti um bocadinho isso por parte de um doente. Eu não posso falar com doentes, mas falei com aquele doente especificamente porque estava no lançamento de um produto, e no final da conversa que tive com ele, ele virou-se para mim e disse-me obrigada por ter feito com que a minha vida fosse melhor. Porque eu há 2 semanas atrás tentei suicidar-me, desempreguei-me, e portanto a minha vida estava ao caos, e com o novo medicamento que vocês criaram, eu efetivamente consegui neste momento ter uma vida normal, já estou a voltar a procurar a minha casa, a voltar ao meu emprego, e portanto é fantástico como nós às vezes no nosso mundo
que temos para tudo para fazer, não é? Não nos lembramos que efetivamente estamos a impactar muitas vezes em vidas de pessoas e isso é muito importante. E eu acho que também o facto de sermos farmacêuticos e da área da saúde nos permite depois ter esta sensibilidade, este foco no doente que muitas das vezes outras pessoas que trabalham connosco acabam se calhar por não ter, e acho que também é de muito valorizar essa nossa vertente. Passaria então agora aqui ao Xavier com a mesma pergunta que tinha feito há pouco também à Fernanda, portanto, nomeadamente neste momento com as áreas emergentes também no trabalho que desenvolve, qual é que acha que são os maiores desafios que temos com a nossa profissão? Bom, eu acho que a profissão tem claramente potencial para se desenvolver nos próximos anos, tendo em conta aquilo que está previsto na prestação de cuidados. Quando falamos em medicina de precisão, quando falamos no desenvolvimento de uma série de tecnologias que são claramente do âmbito farmacêutico, o farmacêutico deveria ter aí um papel fundamental. Existe um potencial enorme para o farmacêutico ter uma intervenção reforçada, eu diria, no circuito do medicamento. Eu não estou certo que isso vá acontecer. Acho que, de facto, a concorrência é muito grande e os farmacêuticos têm tido alguma dificuldade em impor-se neste circuito do medicamento dentro dos hospitais. Então, há uma série de áreas emergentes, nomeadamente tudo aquilo que implica genómica, medicina de precisão, produção de CAR T-cells, portanto, uma série de áreas que estão a surgir, que já surgiram noutros países e que vão surgir também em Portugal. Mas não precisamos de ir olhar para o futuro, podemos olhar já para o presente, para aquilo que é a quase inexistência de farmácia clínica nas nossas enfermarias, nos nossos hospitais. Quando olhamos para o circuito do medicamento, para o funcionamento das comissões de farmácia terapêutica, para papéis, por exemplo, como o monitor da prescrição médica, que foi um papel criado durante a Troika, que era alguém dentro do hospital que deveria olhar para os padrões de prescrição dos diferentes especialistas, dos diferentes serviços do hospital e olhando para esses padrões, encontrar desvios, encontrar variações que merecessem uma atenção especial. E esse monitor da prescrição médica foi decidido pelo governo à data e continua até hoje, que é um médico, não é um farmacêutico. E, portanto, existe uma subrepresentação dos farmacêuticos no circuito do medicamento hospitalar, nos vários momentos do circuito, na compra, na contratação, no acompanhamento, nas enfermarias, a nível micro, quando se está a definir um esquema terapêutico para um doente, os farmacêuticos não estão presentes nesses momentos, ao contrário daquilo que já acontece noutros países. E aí é preciso, de facto, fazer um forcing brutal, às vezes comprar algumas guerras, e eu acho que é também a ordem que tem que o fazer, não há outra forma de o fazer. Também é assim que as outras profissões foram ganhando mais espaço, não é? Mesmo quando olhamos para a gestão, reparem, eu também acho que o farmacêutico, eu acompanho muito o Lucas e a Fernanda naquilo que disseram, que o farmacêutico, pelo background que tem, pela formação de banda larga que tem, é um profissional que consegue perceber a prestação de cuidados, que está especialmente apto para a gestão. Naturalmente tem que fazer formação acrescida, mas eu acompanho aquela ideia de que é mais fácil um farmacêutico fazer de formação em gestão ser um gestor do que um gestor aprender saúde e aprender um processo de prestação de cuidados, não é? Mas quando olhamos para a gestão, vemos que os enfermeiros, por exemplo, conseguiram a criação de um papel na sua carreira que é o enfermeiro gestor, com uma remuneração, não sei se vocês têm noção, mas que começa nos 2.800 euros brutos, não é? De um enfermeiro gestor. Olhamos para os conselhos de administração, estão presentes médicos, estão presentes enfermeiros, estão presentes outros profissionais, não, estão presentes farmacêuticos, mesmo sabendo que em muitos hospitais, particularmente nos grandes, o medicamento já representa metade dos custos. E, portanto, está claramente a faltar aqui uma maior representação dos farmacêuticos. Eu tenho dito com alguma insistência porque acho que é preciso comparar essa luta. Não há outra forma de fazer isto. E esta é uma luta que vale a pena porque eu acho que é uma luta em benefício do Serviço Nacional de Saúde. Eu acredito que ter farmacêuticos a decidir sobre medicamentos, a olhar para padrões de prescrição, a fazer escolhas, tem consequências muito importantes em termos de custos e em termos de sustentabilidade. E isso não está a acontecer. E, portanto, acho que nos hospitais, de facto, precisa de uma intervenção farmacêutica maior.
A nível da comunitária, nós também temos falado muito sobre isso, podemos deixar isso para um ponto mais à frente da nossa discussão. Eu acho que o salto que tem que se dar, e é um salto muito difícil, porque esbarra também num enorme corporativismo, numa enorme inércia, muitas vezes até oriundo de outras profissões. O salto que tem que se dar é de olhar para a farmácia comunitária, para o farmacêutico, não como alguém que dispensa e aconselha o doente sobre medicamentos, mas como alguém que entra num processo de prestação de cuidados e que pode prestar cuidados, pode triar doentes e que pode ter uma intervenção autónoma no tratamento de um conjunto de patologias. Portanto, isso já está a acontecer em vários países, e eu acho que os farmacêuticos, com a formação que têm e tendo em conta o contexto em que estamos inseridos e a escassez enorme de profissionais que temos no Serviço Nacional de Saúde e o risco que decorre de nós não mudarmos nada, se não mudarmos nada, de facto não vamos conseguir acompanhar todos os doentes crónicos, gerir a doença aguda como se tem visto, infelizmente. E, portanto, eu acho que é preciso dar este salto e olhar para as farmácias comunitárias, mais de 3.000 farmácias comunitárias, como pontos onde se prestam cuidados, e o farmacêutico comunitário como alguém que presta cuidados e que também pode triar doentes e referenciar doentes, por exemplo, para os hospitais. E isto é uma enorme transformação na forma como nós olhamos para o farmacêutico. Mas volto a dizer, está a acontecer em vários países e eu acho que nós temos que discutir isto em Portugal. E, portanto, é uma discussão que nós temos tentado, nós, a minha associação, a Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, tem tentado suscitar, mas devo dizer que é muito difícil, por razões que todos compreendemos, mas eu acho que é uma discussão urgente. Sim, sem dúvida. E também sabemos que muitas das vezes a farmácia comunitária é efetivamente o primeiro local onde os doentes se dirigem, não é? Por isso também aqui, e é muitos doentes acabam, ou doentes ou utentes, consoante as situações, acabam por ter essa ligação forte com o seu farmacêutico comunitário. E, portanto, também realmente há que utilizar isso a nosso favor. E pegando agora aqui também um pouco nas palavras que o Xavier referiu, e falando um pouco também mais na área da política, uma vez que também é uma área que acaba por estar mais ligada à sua função neste momento, à sua profissão, queria também aqui perceber se nos conseguia identificar três fatores ou, no fundo, três prioridades que considerasse que seriam importantes para o setor da saúde em Portugal, não é? E ainda agora estava aqui até a referir, se calhar, uma delas ligadas à farmácia comunitária, mas, efetivamente, quais é que seriam as três prioridades que consideraria que fossem efetivamente importantes e qual é que seria o papel dos farmacêuticos também nessas prioridades, não é? Se calhar tem mais do que três, pedi-lhe para se focar nas três, onde os farmacêuticos pudessem ter aqui alguma intervenção também. Sim. Bom, eu diria que a primeira, que de alguma forma toca também, ou está relacionada com os farmacêuticos, é de facto uma valorização, uma revalorização das profissões de Serviço Nacional de Saúde, e os farmacêuticos são, se calhar, onde essa desvalorização é mais visível, de facto. Há uma luta neste momento dos farmacêuticos para terem uma carreira diferente, para terem outro tipo de salários, e eu acho que é uma luta muito justa. Acho que, de facto, os salários são muito baixos em todos os trabalhadores, mas são muito baixos particularmente para os farmacêuticos. Portanto, eu acho que é preciso rever as carreiras, é preciso incentivar uma cultura de meritocracia, medir o desempenho dos profissionais, pagar incentivos em função do desempenho, e eu espero que os farmacêuticos que estão nesta luta que consigam também juntar este conceito à sua luta. Esta ideia de que, de facto, nós temos que retribuir melhor e com melhores incentivos a quem é melhor. Portanto, não tenhamos medo de defender isto como forma de alavancar a nossa profissão. O segundo ponto é, de facto, transformar a prestação de cuidados. E aqui, quer dizer, se nós achamos que temos agora uma crise nas urgências, como temos todos os eventos, e agora todos os verões, portanto a crise agora é quase permanente, estamos em crise permanente. E nós não vamos sair desta crise enquanto não mudarmos a forma como prestamos cuidados. Os doentes vão continuar a ir à urgência enquanto a urgência for o único ponto onde os doentes podem ir. Se nós não pensarmos numa outra forma de atender o doente agudo, se nós não pensarmos que os cuidados primários devem ter um papel diferente, temos que ter muito mais projetos de task shifting, com enfermeiros, mas também com farmacêuticos e com outros profissionais. Se nós não virmos as farmácias comunitárias como pontos onde o doente agudo se pode dirigir
todos conhecem o projeto implementado no NHS, portanto, na Inglaterra, para um conjunto de 6 ou 7 patologias, existem um conjunto de clinical pathways que podem ser seguidas, o farmacêutico pode medicar o doente e enviá-lo para casa, ou pode triá-lo e referenciá-lo para uma urgência hospitalar. E, portanto, esta transformação na forma como prestamos cuidados é absolutamente prioritária e tem adversários fortíssimos, como sabemos, não é? E, portanto, é uma luta que tem que ser feita, até porque às vezes as pessoas combatem esta ideia não sabendo muito bem o que estão a combater. Porque eu tento dizer isto muitas vezes aos médicos, principais adversários disto são os médicos, também não sejamos muito claros, e tento explicar-lhes isto nos países onde isto foi implementado, onde os médicos deixaram de fazer tarefas menos diferenciadas, passaram a focar só nos doentes mais complexos, isso geralmente resultou no aumento dos salários médicos. Porque quando os salários médicos só fazem tarefas mais complexas, naturalmente ganham melhor. E, portanto, esta lógica do task shifting acaba por beneficiar todos. Portanto, nós temos que insistir nisto para que eles percebam aquilo que está em causa, não é? Por último, não sei se já está relacionado com os farmacêuticos, mas eu tenho que referir, o investimento no Serviço Nacional de Saúde é fundamental. Nós temos tido um investimento muito baixo, não sei se vocês têm essa noção, quase todos os anos se prevê um investimento no Serviço Nacional de Saúde de cerca de 1.000 milhões de euros. E o ano passado isso também aconteceu. Foi previsto um investimento, quando digo investimento é despesas de capital, construir edifícios, comprar equipamentos, cerca de 1.000 milhões de euros. E a execução desse valor previsto em Orçamento de Estado é de cerca de 50%. 50%. E tem sido a média dos últimos 10 anos. E, portanto, quando nós não investimos em edifícios, em equipamentos, também em farmácia hospitalar, porque também precisam destes equipamentos, não é? Isso tem consequências, não é? Quando nós falamos com diretores de farmácias hospitalares, eles também nos dizem isso. Eu gostava de comprar aquele equipamento para preparar as minhas quimioterapias, ou aquele equipamento para preparar os nossos fármacos. E esses equipamentos não existem. E isso tem consequências, naturalmente, não é? E, portanto, este é o terceiro ponto. Há muito esta ideia, propalada por diferentes partidos, de que o investimento no Serviço Nacional de Saúde é excessivo. Não é. Não é. Ele está muito abaixo daquilo que seria necessário. Ainda há pouco tempo, não sei se vocês leram um estudo da OCDE, o Health at a Glance, que saiu há um mês, que falava dos resultados do nosso Serviço Nacional de Saúde e o comparava com outros Serviços Nacionais de Saúde da OCDE e os comparava com os custos desses Serviços Nacionais de Saúde, e posso-vos dizer que Portugal é dos melhores sistemas. Para aquilo que nós gastamos, nós temos dos melhores sistemas, nós temos melhores resultados do que a Alemanha, por exemplo, que gasta muito mais dinheiro do que nós. Em valores comparados, tendo em conta o PIB, portanto, o PIB per capita de cada um destes países. Portanto, os resultados que nós temos neste momento já são muito bons, seriam muito melhores se nós tivéssemos mais investimento. Portanto, eu diria que são estes 3 grandes temas. Revalorizar as carreiras, incluindo a carreira dos farmacêuticos, investir mais no Serviço Nacional de Saúde, o segundo ponto que agora me está a falhar. Não, os investimentos era o terceiro. Desculpa, agora me esqueci. Já me vou lembrar, já lhe digo. Mas esta questão de investimento é fundamental, não queria deixar de a referir, e tem muito a ver naturalmente também com a farmácia. E, portanto, teríamos aqui muito mais prioridades. O segundo era a transformação da prestação de cuidados e o papel dos farmacêuticos nessa transformação. Portanto, seriam as minhas 3 grandes prioridades. Então, esperemos que se comece a Digo investir sem nelas. grande fé que aconteça, mas eu acho que todos temos que fazer esta força, e a Ordem dos Farmacêuticos tem que também ser um motor desta mudança. Portanto, e volto a dizer, às vezes nós temos que comprar algumas guerras, não há outra forma de fazermos as mudanças. Então passaria aqui novamente para a Fernanda, não me esqueci do Lucas, já volto aqui este lado direito, porque gostaria que partilhasse um pouco connosco como é que tem sido a sua experiência enquanto coordenadora do grupo de interesse, que falámos há pouco quando a apresentei, porque acho que é algo que também, e aqui usando a mesma palavra, pode ter muito interesse para algumas das pessoas que estão aqui na sala e que trabalham em áreas emergentes e gostariam de continuar também o projeto que iniciámos com a discussão e com os workshops que fomos tendo. E, portanto, acho que seria também muito importante partilhar o que é que têm feito nesse grupo de trabalho e portanto, contar-nos aqui um pouco esse trabalho. Eu espero não defraudar. O grupo foi constituído, é muito recente, este grupo de interesse,
Os grupos de interesse surgiram fruto de um trabalho da Ordem. Alguns colegas que participaram nesse trabalho estão aqui. E este grupo foi constituído, eu não consigo precisar se foi no final do primeiro trimestre ou no início do segundo trimestre de 2024. E teve uma composição e uma coordenação de assumi a coordenação já no pós-férias, muito pouco antes do Congresso Nacional dos Farmacêuticos, e como prova de fogo foi a levar a cabo os trabalhos que estavam em curso. Um deles era a sessão paralela e na semana da sessão 2 oradores disseram que não podiam estar. Portanto, foi ou podes, não é? E com a ajuda de todos conseguimos ter uma sessão que correu lindamente, super interessante. Isto só para dizer que o meu papel enquanto coordenadora deste grupo de interesse é relativamente curto. Associada a isso, tenho uma agenda que tem tido vida própria no pós-férias, o que me também tem levado a menor disponibilidade num conjunto de coisas. O que é que nós fizemos logo de início? Identificamos algumas prioridades. Uma delas foi fazermos um levantamento do mercado das pessoas que existiam nesta área, que estavam interessados em exercer esta área, farmacêuticos ou não farmacêuticos. Esse inquérito foi efetuado, já tivemos respostas e agora vai ser apresentado à Direção Nacional. Por não ter sido apresentado ainda à Direção Nacional, e é de bom tom não estar a querer referir resultados. Outra situação, além da organização do simpósio satélite de avaliação de tecnologias de saúde que decorreu durante o Congresso Nacional dos Farmacêuticos, e que o feedback que eu fui recebendo de vários colegas foi positivo, além de eu ter assistido e ter gostado bastante. Nós vamos dando opinião, pareceres sobre a legislação que vai saindo ou medidas que a Direção Nacional necessita que nós analisemos, e temos feito isto por grupos de pessoas, numa tentativa de tentarmos sermos mais eficientes. No final todos opinamos, todos temos conhecimento, mas há um grupo de pessoas organizados por ações a desenvolver. Janeiro iremos começar ano novo, vida nova, e entre todos ver se mantemos este tipo de dinâmica em termos do grupo, que eu acho que funciona e que é muito mais útil, e ver outras coisas que nós teremos que analisar enquanto grupo de interesse. Aquilo que está a acontecer neste momento e que que tem sido mais premente é toda a parte legislativa. Nós vamos passar a ter a avaliação clínica conjunta a partir de 2025 naquilo que são medicamentos inovadores na área da oncologia, e que será na Europa, e portanto há todo um quadro legislativo que está a ser produzido a grande velocidade e que nós temos comentado. Temos tido um papel de apoio muito grande da nossa colega Diana Costa, aqui da Ordem, a quem, em meu nome pessoal e em termos do grupo, felicito e agradeço, porque criou um grupo de WhatsApp e partilha connosco por WhatsApp. Muitas vezes nós podemos não ter acesso ao e-mail, mas temos acesso ao WhatsApp, e isto parece que não. É uma pequena coisa, mas que faz toda a diferença. Tem sido muito positivo. E é assim, eu não tenho muito mais neste momento a dizer daquilo que fazemos que seja disruptivo ou que seja sexy. Agora, aquilo que eu acho importante é, enquanto outros grupos de interesse ou áreas que não têm ainda grupos de interesse, mas que já tenham um grupo de profissionais farmacêuticos ou licenciados em ciências farmacêuticas, ou mestrado, eu ainda sou da velha escola, peço desculpa, que identifiquem como áreas emergentes, é fazer chegar essa informação à Ordem e pedir à Ordem que se crie um grupo de interesse. Se calhar não se podem criar 100 grupos de uma vez, se calhar não se podem criar todos, mas há uma sinalização e a Ordem fica a conhecer e avalia, e depois tomará a devida decisão. Agora, ficar a dizer, é a Ordem tem que fazer. Não. A Ordem somos todos nós, portanto.
Muito bem. E não fomos nós que pedimos para dizer isso. E não fomos nós que pedimos para dizer isso. Ou seja, de dizer que não é a ordem que tem que organizar, que tem que ser o interesse de todos. Ou seja, só para dizer que estava a Sim. brincar, estava-me a meter consigo. Sim, sim. E aqui, passando um pouco também agora ao Lucas e falando um bocadinho mais de futuro, como é que considera que efetivamente os farmacêuticos podem ter um papel mais decisivo e aqui pegando também um pouco nas ideias do Xavier na inovação dos sistemas de saúde, não é? E de que forma é que também a Ordem pode ajudar nesse sentido? Falando aqui um pouco mais nos jovens farmacêuticos e nos futuros farmacêuticos. Eu só comentar aquilo que disse agora, porque eu concordo plenamente, ou seja, também é do nosso lado, enquanto farmacêuticos, que temos de conseguir utilizar as nossas plataformas para dar mais visibilidade sobre a profissão e sobre estas áreas emergentes. Eu há pouco foquei-me até mais nesta dicotomia entre áreas clássicas e áreas emergentes. Vou dar um exemplo de uma coisa que eu até já propus à Ordem, agora falando não enquanto APJF, mas enquanto profissional. Estes grupos de interesse parecem extremamente importantes, e eu acho que nós temos também um trabalho a fazer para garantir que estas pessoas, lá está, que não estão inscritas na Ordem, como disse há pouco, se aproximem da profissão. E isso exige, não, lá está, uma criação destes grupos dentro daqueles que já estão, mas garantir que temos embaixadores nas profissões, nas áreas emergentes, que se predisponham a ter estas conversas nos seus locais de trabalho. Uma área para mim acho que há uma oportunidade, por exemplo, os medical affairs. E que eu vejo isto na prática recorrente do dia a dia. São profissionais, muitos deles que tiraram mestrado em ciências farmacêuticas, nem todos inscritos na Ordem, nem todos farmacêuticos, portanto não teriam a oportunidade de participar neste tipo de discussões. E eu já me predispus até, e falei disto com o Sr. Bastonário, a organizar uma sessão na empresa para estas pessoas, para perceber como é que se podem rever mais no modelo da ordem profissional, como é que se podem rever mais em termos de aproximação à profissão. Porque eu acho que é aí que está a nossa oportunidade. Não só de garantirmos que aqueles profissionais que já estão nas áreas emergentes possam discutir sobre o que é a profissão, sobre como a podemos evoluir, mas também de captar estas pessoas que são uma grande parte e que nós não podemos simplesmente, até quando caracterizamos, eu vejo muitas vezes algumas caracterizações destas áreas emergentes e que nós, aqui até enquanto APJF, temos o dever de chegar a estas pessoas que ficam fora desta caracterização, porque não estão inscritas na ordem, e o que é normal. Mas temos uma responsabilidade, e eu chamo para mim também, na dualidade das minhas funções, de tentar fazer esse caminho. Em relação àquilo que me perguntava sobre novas áreas, eu acompanho muito aquilo que é o discurso que já se teve. Eu acho que há aqui várias oportunidades, até no âmbito da saúde digital, na própria economia da saúde, onde parece que o farmacêutico pode ganhar cada vez mais preponderância, porque obviamente tem uma parte de decisão, ou deveria ter no contexto hospitalar, que deveria chamar para si, porque conhece o ciclo do medicamento, porque pode ajudar também o sistema a ser mais sustentável, e eu acho que novas áreas, até sou positivo em relação a isso, esta necessidade de descentralizarmos aquilo que é o modelo de prestação de cuidados pode ajudar muito a acentuar o papel do farmacêutico. E comentar uma coisa que falávamos há pouco, e eu acho que isto é um processo de afirmação que os farmacêuticos vão ter de ter, em relação àquilo que falava de quase de uma batalha entre profissionais ou de ganhar o nosso espaço. Nós começamos demasiado tarde. Este consciencialização para aquilo que é o papel do outro dentro do sistema de saúde é demasiado tarde. Portanto, se nós não começarmos desde aquilo que é o processo da faculdade a entender, eu vou continuar a bater neste ponto, qual é o papel dos outros profissionais, nós depois não podemos exigir que eles saibam o nosso. Portanto, quando saí da faculdade, se me perguntassem o que é que um enfermeiro fazia, ou o que é que um médico fazia, para além do senso comum em si, eu não saberia defender essas ideias. E, portanto, se queremos realmente, no futuro, conseguir que o farmacêutico tenha um papel diferente neste tipo de áreas emergentes, eu acho mesmo que isto é uma prioridade. É uma experiência que tenho vivido numa organização que nós acabámos por ajudar a criar, enquanto APJF, e como ela está aqui, foi um dos precursores desta iniciativa da Plataforma de Jovens Profissionais de Saúde. Aquilo que se vê, eu posso partilhar convosco, é brutal ter outras classes profissionais numa reunião externa a defender que sim, que o farmacêutico comunitário deve ter um papel importante na vacinação. Se calhar somos para outros níveis e para outras faixas etárias, e eu acho que isto é uma questão de sensibilização, começamos demasiado tarde a tentar provar o valor do farmacêutico. Se nós incutirmos desde cedo aquilo que são as nossas valências, mas entendendo as dos outros, eu acho que é aqui que nós começamos a conquistar outras áreas emergentes para a profissão. Porque deixa de ser uma batalha de classes, passa a ser uma batalha um bocadinho mais racional,
de todos os profissionais, consensualizarmos aquilo que é o papel do profissional de saúde. Eu sei que parece muito utópico e parece que é um jovem que vem vender aqui uma ideia diferente daquilo que se vê no terreno, porque estas batalhas sectárias existem. Mas eu estou-vos a dizer que isto está a acontecer. Portanto, eu vejo cada vez mais uma sensibilização por parte dos jovens profissionais para defenderem mais do que aquilo que é a sua própria profissão. Portanto, hoje, se me perguntarem para o sistema de saúde qual é a prioridade em termos de carreiras, eu defendo, obviamente, as bandeiras da nossa classe, mas digo que é ridículo, por exemplo, um médico-dentista não ter uma carreira decente dentro do Serviço Nacional de Saúde. E, ao mesmo tempo, eu quero acreditar que há um dentista a dizer o mesmo sobre os farmacêuticos e eu acho mesmo que este tipo de conversas interprofissionais pode ajudar muito naquilo que é o aparecimento do farmacêutico noutro tipo de áreas emergentes. Felizmente ou não, eu acho que até é interessante. Nós nem conseguimos projetar muito bem qual é que vai ser o farmacêutico. Acho que isso também é desafiante e acaba por ser entusiasmante até para os estudantes e para os jovens profissionais. E aceito o repto que deixou dos jovens desta ambição crónica, acho eu, e irreverência, de tentar trazer para nós... Sim, sim. Perdão, e nós temos essa capacidade de fazer a ponte, é só querermos. Claro, claro, claro. Eu acho que sim. Temos uma capacidade de percepção diferenciadora, nós temos muito mais facilidade em perceber a linha de raciocínio, a linha de raciocínio de um médico do que um economista tem para perceber a nossa ou a perceber a do médico. Não é que eles sejam menores ou piores, somos diferentes, porque se nos puserem a tratar de coisas de economia ou de gestão, nós vamos ter os mesmos handicaps que eles têm aqui na nossa área. Mas temos aqui uma capacidade para fazer pontes, e essa capacidade eu acho que tem que ser explorada. Era aquilo que eu há um bocado dizia, de nós sabermos ouvir o outro, ouvir e escutar, porque nós aprendemos com isso, e com isso vamos conquistando espaço do ponto de vista profissional e como profissão, como um todo. Peço desculpa ter interrompido. Completou bem, não diria melhor. Tenho aqui uma última pergunta para cada um de vós, mas não queria deixar de permitir também que as pessoas que estejam aqui a assistir possam colocar alguma pergunta. Manel? Eu peço desculpa de interromper e sendo aqui assim da casa, digamos assim, somos todos, mas é mais um comentário, em primeiro lugar para agradecer os contributos e em segundo, sendo a última, a brilhante moderação que a minha colega de direção, Ana Charneca, está a ter deste debate e com quem foi um gosto partilhar o planeamento, obviamente com a ajuda de toda a equipa aqui da secção. Estas sessões das Noites da Ordem que hoje trazemos aqui de volta à Ordem dos Farmacêuticos, e eu tinha mesmo que falar porque estava-me aqui a roer porque o debate está a ser interessante, muito interessante com as vossas partilhas, e acima de tudo porque há um ponto que foi tocado no debate que a mim de alguma forma me causa alguma inquietude quando discutimos este tema das áreas emergentes. Nós temos esta tendência a classificar áreas emergentes e depois áreas tradicionais, mas algo que o Xavier partilhou aqui durante o debate, que é, de facto, falta também aos profissionais, aos farmacêuticos em concreto, estão nas áreas tradicionais, de fazer delas menos tradicionais. E por vezes há um efeito pernicioso de acharmos que temos que sair de uma área assistencial ou tradicional, se quisermos chamar-lhe desta forma, para desempenhar coisas diferentes e fazer coisas emergentes. E o repto que eu gostava, acima de tudo, de deixar aos colegas que eventualmente hoje estejam a acompanhar a sessão e estejam nestas áreas ditas, eu não gosto particularmente do termo, mas tradicionais, assistenciais, core da profissão, que o possam fazer de uma forma mais emergente para termos precisamente isto, não conquistar no sentido mal de tirar aos outros para trazer, mas conquistar mais valor em saúde com as atividades que fazemos já bem no nosso dia-a-dia para poder modernizá-las, inovar e criar dentro delas próprias áreas emergentes sem que tenhamos que sair do nosso habitat, digamos assim. Esse é um ponto que eu gostava de mencionar, e depois acho que acima de tudo também temos que continuar este caminho de afirmação, e de facto o Lucas, com quem tive a oportunidade de partilhar muitas destas fundações acima de tudo de movimentos mais do que propriamente de organizações com outros profissionais de saúde, jovens, estudantes na altura, hoje há jovens profissionais,
de afirmação, onde sentem que de facto o farmacêutico pode ser o líder, como pode ser outra classe. Não temos que estar a discutir quem é que assume as lideranças, temos acima de tudo que perceber que todos temos uma palavra a dizer na saúde e não podemos aceitar determinadas opiniões que infelizmente ainda hoje temos e devemos censurá-las na praça pública, porque na altura em que temos uma ministra que tem a felicidade de ser farmacêutica e que foi e é nossa bastonária, não podemos aceitar que outros profissionais se dirijam dizendo que não compreende saúde. Temos que o dizer de forma cordial, não ressuscitando lutas de classes que não beneficiam ninguém, em última análise, não o doente, a pessoa que ainda não está doente, mas temos que o dizer, porque só dessa forma construtiva é que, de facto, trazemos mais valor em saúde. E eram estes 2 comentários, e peço desculpa ter interrompido, mas estava-me, de facto, a roer. Obrigado. E muito bem, obrigada pelos comentários, Manel. Não sei se mais alguém quer fazer algum comentário ou uma pergunta. Sim, boa noite. Na verdade é uma questão lá de casa, portanto eu vou citar, e é pelo colega Humberto Martins, que felicita a qualidade desta Noites na Ordem, saudando as partilhas dos colegas, e tem uma questão que é: em que é que ser farmacêutico vos fez diferentes e melhores face a não farmacêuticos nas vossas funções? E julgo que neste caso será para todos, não é? Portanto. Lucas. Sim, posso começar. Eu acho que é aquilo que já vimos debatendo aqui. Eu acho que temos um conjunto de características que são adquiridas até pela nossa matriz técnico-científica que ajudam a complementar outro tipo de áreas. Posso falar na minha experiência em si, por exemplo, até na área da comunicação e dos public affairs, eu não acho que devam ser só farmacêuticos nestes departamentos, mas um balanço entre profissionais muitas vezes da comunicação, até jornalistas ou não, e farmacêuticos ajuda a que haja um equilíbrio entre comunicar bem e comunicar bem o tema que estamos a falar. E na área da saúde isso é particularmente importante. Era aquilo que eu dizia, acho que a vantagem competitiva é muitas vezes, eu senti isto, até na parte da diplomacia em saúde, é normal. Temos muita gente a decorar frases que fazem sentido, do não deixar ninguém para trás, a resistência aos antimicrobianos, mas no final do dia nós também sabemos essas frases, mas sabemos o que é que querem dizer. E, portanto, é um papel também de sensibilização de alguns destes tipos de profissionais que acabam por fazer este trabalho, que é importante, de diplomacia, mas acho que a nossa matriz de saúde e de profissional de saúde traz-nos uma vantagem competitiva que eu acho que é bastante interessante e que ao longo do nosso percurso eu acho que se acaba por sentir, e por isso é que também os farmacêuticos são recrutados muitas vezes para estas posições, não é por acaso e nem é um direito adquirido, é porque de facto conquistaram esse espaço. Obrigada. E aí fizeram-se valer, não é? Fizeram-se valorizar. Agora passaria então, pode ser o Xavier, sim, também para responder aqui à pergunta que nos foi colocada de casa. Sim, naturalmente que o facto de ser farmacêutico me dá vantagens de trabalhar num hospital, o medicamento, as tecnologias são uma parte fundamental do nosso trabalho, e portanto, claro que ter essa vantagem, a formação abrangente, de banda larga que temos na licenciatura, eu ainda sou do tempo da licenciatura, não do mestrado, dá-nos de facto uma visão muito ampla, eu diria, daquilo que é a saúde, a prestação de cuidados, e portanto sim, é uma vantagem na relação com todos os stakeholders internos e externos do hospital, como dizia o Lucas quando falamos, pegando o exemplo que ele deu, quando falamos em resistência a antimicrobianos, uma coisa é decorar uma frase feita e outra coisa é saber qual é o mecanismo de ação de um determinado antibiótico e a forma como um determinado conjunto de bactérias desenvolve uma resistência àquele antibiótico. Isso faz alguma diferença quando se começa a discutir estes temas de uma forma mais especializada e se procura levar o assunto mais a fundo e, portanto, eu percebo nos meus interlocutores, percebo que os meus interlocutores me reconhecem essa vantagem. Diretores de serviço e chefias do hospital me reconhecem essa vantagem, porque acho que é importante neste negócio, como em qualquer outro, perceber a forma como se produz aquele serviço, neste caso aquele cuidado. Portanto, perceber, eu também gosto de engenharia, teria um curso de engenharia de produção, nós falamos muito em linha de produção, a saúde também tem uma linha de produção,
que é e que o output é um doente tratado, perceber esta linha de produção, todos os recursos materiais, recursos humanos, equipamentos, perceber a fundo como é que isto acontece é muito importante para se poder gerir aquele negócio. Portanto, eu acho que como farmacêutico isso permitiu-me perceber melhor isto. E, portanto, acho que sim, acho que fez a diferença. Claro, e também algo que indicou que é muito importante, que é o reconhecimento dos Sim, pares, não é? sim, Neste sim, caso sim, sim, também. sim. Agora passaria então para responder à pergunta que nos foi colocada, Fernanda. Eu vou evitar repetir o que já foi dito, porque é um bocadinho isso. É a nossa formação de base que nos permite descodificar um conjunto de coisas e descodificar para diferentes stakeholders. Eu se estiver a falar com o meu diretor-geral ou se estiver a falar com alguém da área internacional, é importante eu conseguir descodificar questões técnicas da área da saúde, o resultado de um ensaio clínico, porque é que aquilo é válido, porque é que aquilo não é válido, o que é um dossiê de valor, o que é um modelo de avaliação económica, e estou a falar na área em que marcho, e portanto aqui um bocadinho desta área, descodificar isto e justificar o porquê de sim ou o porquê de não. E o facto de ser farmacêutico ajuda a fazer isso e descodificamos e pomos na linguagem que o nosso parceiro sabe. E isto é uma vantagem que nós farmacêuticos temos, que se calhar nem todos temos consciência que temos esta capacidade e que se calhar nem todos a utilizamos da melhor forma. Mas isto é muito importante naquilo que nós fazemos para nós, enquanto profissionais, no nosso dia a dia, nas organizações em que estamos inseridos e depois em todo o sistema, porque eu, por exemplo, a minha experiência era na indústria farmacêutica, mas eu poderia estar numa autoridade e isto aplica-se igualmente à autoridade. E aquilo para que nós trabalhamos para pessoas ou trabalhamos para animais, se estivermos na medicina veterinária, não é? Mas nós trabalhamos para pessoas e, portanto, é muito importante que haja clareza na informação que muitas vezes é hermética. É hermética pela sua especificidade técnica e nós farmacêuticos conseguimos facilmente descodificar isso numa linguagem que seja perceptível para qualquer pessoa. E com isto não quer dizer que as outras pessoas são estúpidas, não, de todo. Falamos muitas vezes, temos graus de conhecimento por classes distintas. E é importante nós fazermos isso. E temos, eu pelo menos acho que tenho tido a felicidade de todos os farmacêuticos, e são muitos, com que tenho trabalhado e com que me dou, nós temos uma facilidade quase inata de tentar ajudar e de tentar ajudar o outro a perceber e a estar do nosso lado. Não porque tem que estar do nosso lado, não, porque nós fizemos esse esforço para o conquistarmos. E acho que conseguimos ser bons negociadores no bom sentido, obviamente. Há palavras que em português têm como lobby, que têm conotações negativas, e aqui o saber negociar é deixar que os dois lados ganhem. E eu acho que nós conseguimos fazer isso na maior parte das vezes. Muito obrigada. Então deixava-vos só aqui com a última pergunta e já me disseram que temos mesmo que encerrar, por isso eu pedia-vos para responder em 30 segundos, se possível. E a pergunta era um pouco dentro daquilo que temos vindo aqui a falar, claro, das novas áreas da profissão farmacêutica, quais é que são aquelas que vocês acham que podem surgir no futuro, não é? Que ainda não existem neste momento, e pedia aqui também à Fernanda então para nos responder, pedia então só para cumprirem os timings, 30 segundos cada um, para conseguirmos encerrar. Muito rapidamente. Isto vai depender muito, eu não consigo fazer futurologia, vai depender muito do meio envolvente e muito da área que me toca. Vamos ter economia da saúde, já temos muitos farmacêuticos hospitalares a fazerem isso. Temos toda esta inovação, temos a sustentabilidade. A sustentabilidade vai ser um requisito, a parte ambiental vai ser outra, a contratação pública pode ser outra. Isto são algumas das áreas que eu me lembro assim muito rapidamente. E deixar uma mensagem é que a sorte dá trabalho e, portanto, para nós as agarrarmos, faz favor de ganhar competências nisto. Xavier? Sim, eu vou, correndo risco de repetir, vou referir o farmacêutico como prestador de cuidados. Acho que é o salto que é preciso dar.
É verdade que nas farmácias, nos hospitais, aliás, o farmacêutico tem que ter um papel diferente, e eu acho que isso, espero que isso venha a acontecer e que não seja ultrapassado por outros profissionais. Mas se pensarmos bem, a escolha de medicamentos, mesmo a questão da medicina de precisão, no futuro tem um risco de ser canibalizada ou engolida por ferramentas, por exemplo, de inteligência artificial, que com base num conjunto de dados possam escolher até melhores medicamentos e esquemas terapêuticos do que hoje um médico ou um farmacêutico podem fazer. Mas a atenção à pessoa, a prestação de cuidados, o atendimento personalizado que se faz numa farmácia comunitária, numa qualquer vila do interior do país, é de facto um potencial enorme que existe no nosso sistema de saúde e que está subexplorado. E, portanto, acho que é um desperdício enorme e eu gostaria muito que esse fosse um passo dado por este governo ou por outro, porque acho que o sistema de saúde precisa mesmo disso. Portanto, era a evolução que eu gostava de ver nos próximos anos. E percebendo perfeitamente a linha de raciocínio que foi aqui trazida, de não podemos criar guerras e divisões, e falaram sobre isso várias pessoas, a minha experiência diz-me que algumas destas coisas não se fazem sem alguma luta, e portanto não esperemos que nos deem as coisas de mão beijada. Eu não tenho nada essa expectativa. Portanto, acho que vai ter que haver aqui alguma defesa dos nossos interesses, e reparem, as outras profissões e as outras ordens não se abstêm de fazer isso. Portanto, todos os dias eles fazem essa luta pela defesa do seu âmbito, da sua esfera e do seu espaço. Portanto, sem qualquer problema e sem qualquer pudor, às vezes. Não vou repetir em relação. Não faz mal. Não vou repetir em relação às áreas que já mencionaram, acho que faz sentido. Também já identifiquei aqui a questão da saúde digital, parece uma área onde vamos ter de assumir um papel cada vez mais relevante. A própria saúde pública, em alguma dinâmica, acho que vai ser cada vez mais uma área onde o farmacêutico pode ter um papel interventivo. E por último, não considero por si uma área emergente, é uma forma de participação, mas gostava de ver mais farmacêuticos também a assumir alguns cargos públicos. Como já temos alguns exemplos, não são assim tantos, mas acho que faz parte desta vida. É também uma forma, como disse, portanto, partilho da sua opinião, ou seja, temos de defender claramente os nossos interesses. Acho que há esta dicotomia em fazê-lo entendendo todo o ecossistema e as prioridades de saúde e educar uma nova geração para que entenda, desde logo, que tem que ter um pensamento de saúde mais abrangente e assim um diálogo interprofissional. E só dizer que esta dicotomia que há bocado falávamos aqui entre áreas emergentes e áreas mais tradicionais, é algo que também temos de ir quebrando, porque dentro das áreas tradicionais vão sair funções emergentes que vão ser fundamentais para o Serviço Nacional de Saúde, para o nosso sistema de saúde, e portanto dar essa mensagem também aos colegas, porque parece quase que falamos aqui numa questão das inovações da profissão farmacêutica e depois quem acaba por ficar em áreas mais clássicas. Acho que não é isso que deve acontecer. Todos nós nos reinventamos, isso é uma coisa boa da nossa profissão, acho que vai continuar a acontecer e é por isso também que estamos hoje aqui neste dia para discutir. Muito obrigada a todos, nomeadamente àqueles que participaram aqui comigo na mesa e também àqueles que estiveram a assistir até um pouco mais tempo. Peço desculpa, Neuza, e também àqueles que estiveram em casa. Queria apenas deixar aqui 2 ou 3 notas do que fui recolhendo também da nossa conversa, apenas para ficarmos com estas notas também como reptos, não é? No fundo, todos discutimos que o papel do farmacêutico é essencial em diversas áreas, nomeadamente em áreas da saúde, que a intervenção do farmacêutico em áreas muito importantes, como em áreas políticas, que também nos permitam aqui ganhar esse tal espaço que há pouco o Xavier estava a referir, é cada vez mais importante, não é? No fundo, também para tomarmos as nossas posições. Vimos também aqui que existem diversas profissões também da área da saúde ou não, que de alguma forma estão também aqui a ganhar espaço no nosso terreno, não é? E um terreno que seria mais dos farmacêuticos e, portanto, aqui também a importância de chegarmos mais longe e de tentarmos mais e de fazermos coisas diferentes, como referiu aqui a Fernanda, e também, da mesma forma, sermos aqui, no fundo, mais capacitados nas funções que desenvolvemos, não é? E nas nossas formações também, como aqui o Xavier nos estava a dizer, ou seja, para que sermos mais fortes do que os nossos concorrentes, no sentido também de mostrar a mais-valia do farmacêutico e a mais-valia, neste caso, do farmacêutico. Diria também, portanto, aqui, acima de tudo, valorização da nossa profissão, tentarmos aqui também, e deixando também o REP nos deixou do grupo já existente, as áreas de interesse, também que outros grupos se formem,
fazer aqui o levantamento das pessoas que trabalham nessas áreas, sejam elas emergentes, sejam elas clássicas, como também discutimos, que mesmo das áreas clássicas possam ressurgir aqui ideias e parcerias também da envolvência, e falámos muito em farmácia comunitária, que é das áreas mais clássicas, que também ainda tem muito para fazer, não é? Trabalhando com as LIS em conjunto, e também aqui sendo, no fundo, o primeiro ligação, diria assim, com os nossos utentes ou com os doentes. Depois muito o foco nesta questão de, no fundo, todos nós farmacêuticos estamos focados no mesmo, não é? Estamos focados no doente, no utente, e também permitir que a sua qualidade de vida seja a melhor possível. E, portanto, acima de tudo, também o facto dos farmacêuticos terem esta multidisciplinariedade, não é? Que vem não só do curso que temos, que nos permite também isso, mas também das formações e dos conhecimentos que vamos tendo. Portanto, acho que saiu daqui muita informação, não é? E, portanto, acho que vamos todos mais ricos também esta noite com esta discussão. Só para vos dar nota também que vai ser lançado o inquérito também relativamente às áreas emergentes, também para perceber quais é que são as necessidades que ainda estão inerentes a estas áreas, quer em termos de formação, por exemplo. Portanto, também irão receber esse inquérito. Portanto, também vos pedi para responder ao inquérito, porque só dessa forma é que também conseguimos efetivamente melhorar. E também, e eu há pouco esqueci-me de referir, quando o Lucas estava a falar da possibilidade de ter junto da empresa onde trabalha, fazer quase uma sessão para os licenciados em ciências farmacêuticas. Nós também, quando enviámos o relatório enquanto ordem para os elementos que pertenciam às áreas emergentes, fizemos esse repto. Portanto, também ir aos locais onde se trabalham e também, no fundo, levar um pouco a ordem. E já, curiosamente, na sexta-feira, vamos ter aqui a ADIF, portanto, não vamos lá porque a ADIFA quis vir cá, e, portanto, também vamos falar um pouco sobre este papel do farmacêutico nas áreas emergentes. E, portanto, quero agradecer a todos o facto de estarem aqui ainda esta hora, depois de um dia de trabalho, e desejar boas festas, porque também estamos muito próximos já do Natal e do fim de ano, e, portanto, boas festas para todos. Espero que passem um bom momento junto às vossas famílias e dos entes queridos. E boa noite e obrigada mais uma vez.